O G1 obteve imagens inéditas de uma câmera que estava dentro de um helicóptero que caiu no final do ano passado, levando uma noiva a caminho do altar, em São Lourenço da Serra. Nós vamos conversar com o coronel da Aeronáutica, que está na reserva, Luiz Cláudio Lupoli, que investigou vários acidentes aeronáuticos, para ele explicar um pouquinho para a gente o que se dá para entender, o que dá para ver dessas imagens. O tempo se deteriora rapidamente, assim, estava com o céu bastante aberto, ainda parece numa altitude mais baixa, depois não dá para perceber mais a altitude que ele está, porque tem muita neblina e muitas nuvens. Acontece isso mesmo? Fecha rapidamente? Pode acontecer sim. É por isso que é importante sempre fazer a preparação do voo, porque às vezes você decola que dá a impressão de que ele decolou com um tempo razoável para fazer o voo e no meio do caminho tinha uma cobertura mais fechada. Se for uma região mais serrana, é possível que ele encontre neblina, né? Que a princípio parece que é isso que eles encontraram. O senhor acha que a partir desse momento que a situação do ambiente começa a se degradar muito, ter muita neblina, ele deveria ter voltado ou ele poderia ter continuado aí operando só que por instrumentos? Se ele fosse habilitado instrumento e o helicóptero homologado para voar instrumento, ele poderia continuar, mas na verdade ele não poderia manter essa altitude. Ele teria que subir assim que ele não consegue ver, porque as condições de instrumentos, elas variam em determinada situação, mas ele tem que praticamente ter 3 quilômetros de visibilidade, livrar de nuvens, não entrar nas nuvens, né? Que é uma coisa que a gente está vendo que ele não entrou assim, todo mundo ele está muito embaixo, muito encostando na camada e que ele não está tendo essa visualização completa do terreno. Então ele não está em condições visuais. Quando ele chega numa situação dessa, o certo é ele subir, cabrar, né, como a gente utiliza o nome, que é subir a aeronave, colocar a aeronave para cima e atingir a altitude mínima de segurança dessa região. Essa altitude mínima de segurança ela tem que ser algumas centenas, milhares de metros acima da maior elevação daquela região. Então, ele deveria subir e aí, a partir daí, operar só com instrumentos. E aí ele deveria ir para um aeroporto que opere instrumento, caso ele não consiga atingir as condições visuais novamente, e aí fazer um procedimento e efetuar o pouso, ou então ele buscar um aeroporto que esteja operando visual para poder fazer uma aproximação visual. No painel dá para ver em alguns momentos que o horizonte, o senhor até comentou que não estava vendo direito, horizonte artificial, ele vira bastante, ele move bastante para a direita em algum momento, outro momento bastante para a esquerda. Aí parece que o piloto já está com a aeronave desestabilizada. Então, dá a impressão de que ele não está conseguindo, que ele está tentando voar por instrumentos, mas não me parece que tenha essa habilitação. Acredito que não saiba, não soubesse voar por instrumentos e estava tentando realmente encontrar, né, o local e tentando manter o voo da aeronave, mas não estava muito controlada a situação, não. O irmão da noiva e a noiva, inclusive, pega, eles se dão as mãos, o casaco dele cai no chão, ele pega de novo. A aeronave começa a tremer já demais. Esse ponto ela já está bastante desestabilizado. Tem chance ainda de retorno ou de fazer alguma coisa nesse momento ou não? Tem, né? Na verdade, assim, nessas situações, tem que pegar, realmente manter o controle do helicóptero, procurar uma clareira, um local plano para ele efetuar o pouso e efetuar um pouso de precaução, que a gente fala, né? Essa hora seria a última hora na sequência de eventos para evitar esse acidente. Ele tentou continuar voando, até porque é uma coisa que eu acho importante, assim, porque agora é fácil também chegar e falar, ele errou, que não deveria ter feito isso. Mas que pressão que ele estava sentindo? Então, a própria pressão de saber que tinha uma festa, que era o sonho da noiva, que ela iria chegar de helicóptero, que ele estava com a noiva, com o irmão da noiva a bordo, que sabe que ele ia estragar a festa. Então, isso já é uma pressão, lógico que não chega ao ponto de ser uma pressão que compense colocar nada em risco, mas é que, às vezes, até instintivamente, né, inconscientemente,
ele força um pouco mais a barra. Então, na verdade, ele estava entrando em situações de instrumento, em condições de instrumento, mas como ele estava conseguindo ver alguma coisa, provavelmente ele pensou, olha, vai dar, né, eu vou prosseguir porque já já eu consigo chegar, achar no local e pousar. E há muito tempo ele deveria ter parado, né, ele deveria ter abortado o voo dele e ter efetuado um pouso de precaução ou voltado para o aeródromo que ele decolou. E, logicamente, que, desculpe, paciência, vai perder o casamento, mas de qualquer forma está indo no Brasil. E ele não, a princípio, ele não era habilitado para fazer um voo por instrumentos. A aeronave ela não era homologada para voar por instrumentos, que isso é uma coisa importante também para o público saber, né? Quando contrata um profissional, contrata uma empresa, é ver se ela se a empresa tem aeronave que é homologada para voar instrumento e se o profissional é habilitado para voar por instrumento. Então a pessoa tem que entender que quando se está voando por instrumentos, é um voo bem diferente. Você não olha para fora da aeronave, você só olha para os instrumentos. E às vezes você pensa que você está reto e nivelado, e você olha para o horizonte está em curva, subindo, e aí você tem que corrigir. E você tem que ir contra os sentimentos que você está tendo no teu corpo. Porque como você não está tendo nenhuma referência visual, você acaba se enganando, né? O corpo te engana o teu cérebro. Pelo que o senhor viu das imagens, não aparece nenhum problema mecânico até o momento, que não dá para dizer. Então, indica que não. Lógico que, como toda investigação, você tem que ver tudo, tem que validar todas as informações. Mas por que a gente normalmente descarta esse tipo de coisa? Porque se fosse um problema mecânico, ele tentaria o pouso, que não é o que parece nesses vídeos. A princípio, nos vídeos, ele não tenta pousar em nenhuma situação. Sim. Então, quando ele continua fazendo esse voo a baixa altura, nessas condições, esse foi o erro crasso que ele cometeu, né? Ele jamais poderia ter deixado chegar nesse ponto.
mexe não, filho. Não mexe não, cara. Ô, filho. Tira a mão daí, ó. Filho, mexe não, filho. Tira a mão, cara. Senão não vai dar conta. Tem outro ali, ó. Tem outro ali.